Mi-Dragon System, capítulo 201. Lá vamos nós de novo. Todos na sala pararam por um segundo enquanto assimilavam o que Lenny tinha acabado de dizer. Estava ainda mais silencioso do que o normal graças à bolha à prova de som de Lily. Mas o ser divino não está localizado em Avril? Gary perguntou. Lenny pareceu ter uma reação das palavras de Gary e ergueu as sobrancelhas. Você não quer dizer que é em Roland? Ark respondeu. Isso é do conhecimento comum, correto? Nesse momento, Rai percebeu que até Lily estava agindo de maneira estranha e soando um pouco. Havia apenas duas pessoas na mesa que não tiveram nenhuma reação ao que Lenny tinha acabado de dizer. E esse era o próprio Rai. Lenny. Parece que você sabe mais do que os outros, disse Lenny olhando para Rai. Não é? Lenny então tomou um grande gole de sua bebida antes de continuar. E se eu lhe dissesse que você estava certo, e errado, disse Lenny. O ser divino não está localizado apenas em Roland, mas em Avril, e aqui em Kelberg também, não é, Lily? Rai já sabia disso quando conheceu o ser divino em Avril e aquela coisa lhe mostrou imagens. Naquele dia, uma parte dele se conectou com o cristal. Ele de repente percebeu que o ser divino em Avril era apenas uma parte. Se ele quisesse descobrir o que aconteceu consigo próprio, ele teria que ir ver todas as partes espalhadas. Era por isso que ele estava indo para Roland em primeiro lugar, mas sem que ele soubesse, havia outro pedaço do ser divino bem aqui nesta cidade. Ele está certo, o ser divino está localizado no castelo do meu pai, Lily respondeu. Que então se levantou com raiva. E você acha que foi uma boa ideia manter isso em segredo dos grêmios? Não a culpe, disse Gary. Quanto menos pessoas souberem sobre o ser divino, melhor. Quem sabe o que as pessoas ou outros fariam se soubessem que ele está aqui. Pedi sua opinião, seu bostinha Rank F. Disse que enquanto pegava uma das lâminas curvas em suas costas. Então, quando Keke foi sacar sua lâmina, ele sentiu uma força agarrar seu pulso. Machuque meus homens e você morre, disse Rai enquanto agarrava o pulso de Keke com força. Keke fez o possível para mover a mão, mas mesmo usando toda a sua força, não conseguiu mover nenhum centímetro. Keke então deu uma olhada mais atentamente no homem que o estava prendendo. Poucos segundos antes, Rai estava do outro lado da mesa. Keke nem percebeu quando ele se moveu. Como esse cara pode ser um Rank F? Keke pensou e ele não foi o único. Ark que estava assistindo pensou a mesma coisa. Rai era forte. Keke largou a lâmina e, ao mesmo tempo, Rai o soltou e foi se recostar em seus assentos. O que você acha então? Lenny perguntou. Embora eu ache que você está certo de que o ser divino pode nos dar respostas, há dois problemas. O ser divino não fala com ninguém, disse Lily. Este é um momento de necessidade, não é? Lenny disse. Se não for agora, então quando o ser divino falará? O que você diz é verdade, mas há um segundo problema. Meu pai nunca permitiria que vejamos o ser divino. Ele é teimoso em suas crenças e mesmo que pudéssemos entrar, há uma porta enorme bloqueando o caminho. Está feito do material mais duro conhecido pelo homem e apenas aqueles que conhecem a combinação podem desbloquear. De repente, Jack e Gary se viraram para olhar para Rai ao mesmo tempo. Esta porta parecia familiar e era porque realmente era familiar. A porta era do mesmo tipo que estava embaixo de Avril. Acredito que temos alguém que pode resolver esse problema para você, disse Gary. Rai aqui é um mestre cavaleiro faixa preta de Avril. Não há uma porta que ele não possa destrancar, disse Gary piscando para Rai. Lily pensou sobre isso por um tempo. Embora ela duvidasse que uma fechadura como essa pudesse ser arrombada, ela sabia que Rai era especial. Ela tinha visto isso quando ele foi contra Versi, o homem-demônio. Tudo bem, podemos ir, mas não vou forçar nenhum de vocês a vir conosco. Se formos pegos, podemos ser enviados para a prisão. Afinal, nenhuma pessoa havia decidido desistir. Para os outros era uma oportunidade única na vida de ver o ser divino. Era o deus do reino Alore e toda a razão pela qual eles ainda não tinham sido dominados pela praga das sombras.
Com todos em um acordo, Lily conduziu o grupo ao castelo do prefeito. Normalmente, visitantes não eram permitidos no castelo sem hora marcada, mas devido a Lily estar com o grupo, eles tinham acesso a qualquer lugar que quisessem no castelo. Onde o divino está localizado então? Art perguntou ao perceber que eles não estavam indo para dentro do castelo, mas para os fundos. O próprio ser divino está localizado em algum lugar subterrâneo, Lily respondeu. Porque é sempre subterrâneo? Disse Gary. Lily continuou a guiar o grupo e deu a volta no castelo até os fundos, onde um grande jardim podia ser visto. Tinha lindas flores bem podadas e coloridas por toda parte. Mais para trás, havia um labirinto de CBs. O grupo entrou no labirinto e após cerca de 10 minutos de caminhada, eles finalmente chegaram ao centro, onde havia uma estátua de uma mulher encapuzada segurando o cajado. Rai olhou para a estátua e agora que ele sabia que o ser divino era a bruxa com quem ele lutou, ele pode de repente ver a semelhança. Vamos, garotão, sei que você é forte, disse Lily, apontando para Jack. Jack e Bergo então começaram a empurrar a estátua até que finalmente, ela revelou um grande alçapão. Depois de levantar o alçapão, havia uma escada que conduzia à escuridão. Estou tendo a sensação de um déjà vu de novo, disse Gary. Mi-Dragon System, capítulo 202, O punho de Lenny. O grupo se aventurou escada abaixo na escuridão. Felizmente, graças a Lily os informar, cada um deles preparou um cristal luminoso de antemão. A escada foi para o subsolo e Gary não pôde evitar sentir um arrepio na espinha. O que há de errado? Você não pode ter medo desse escurinho, pode? Lily disse tentando provocar Gary. Não, não é isso, mas este lugar só me lembra de algum lugar que já estive antes e não gosto nem um pouco. Jack de repente começou a cheirar o ar ao seu redor, o que significava que ele sentiu o cheiro de algo incomum. O que há de errado com o homem? Que reclamou. Sinto o cheiro de algo que não é daqui, disse Jack. O que você é, um cachorro? Que respondeu. Quase isso, disse Jack sorrindo. Que decidiu largar isso de mão, ele pensou que o grupo de pessoas do Asas Carmesim era apenas um bando de esquisitos. Eu não me preocuparia muito. Você viu a entrada, estava completamente lacrada, duvido que haja algo vivendo aqui embaixo, disse Lily. Depois de descer alguns minutos, eles finalmente chegaram ao fim da escada. O chão era agora nivelado e plano e, na frente deles havia uma porta dupla bastante grande. É esta a porta de que você falou? Art perguntou. Não, não esta, há um maior mais na frente, Lily respondeu. A porta tinha várias correntes ao redor dela conectadas a uma única fechadura no meio. Devemos arrombar a porta? Que perguntou. Não, é melhor tentarmos deixar este lugar como estava, assim meu pai não vai desconfiar. Tudo bem então, Rai, é hora de fazer seu truque, disse Gary. Rai caminhou até a porta e tirou algumas pequenas ferramentas. Sabe, acho que me lembro que você também era um cavaleiro de faixa preta, não era, Gary? Gary começou a rir desviando o olhar. Você sabe que eu sempre fui o pior de nós três. Oh, então vocês dois são faixas preta, disse Lenny. Que classificação rara. De fato, Gary e os outros quase se esqueceram que Lenny foi um aluno em Avalon, em uma época em que os Cavaleiros Dragão existiam. A fechadura estava demorando mais do que o normal para Rai, não apenas porque era uma fechadura difícil, mas também porque fazia um tempo que ele não fazia algo assim. Enquanto Rai estava ocupado lidando com a fechadura, Jack não conseguia parar de farejar o ar. Sniff, sniff, sniff. Você poderia, por favor, parar de fungar por aí? Que gritou. Estou lhe dizendo que tem alguma coisa aqui conosco, Jack respondeu. No segundo seguinte, os outros puderam ver olhos vermelhos brilhantes atrás de Keke. Então, quando Keke sentiu a respiração da fera em seu pescoço, ele rapidamente se virou, mas já estava em cima dele. Uma criatura semelhante a um morcego de tamanho humano com garras de tigre estava rasgando o peito de Keke em um ritmo alarmante. Era um tigre-morcego assassino. Embora pequena em tamanho, ela era rápida e poderosa, uma besta de nível avançado.
Rápido, temos que salvá-lo. Lily gritou. Porém, inesperadamente, o primeiro a atuar no grupo foi Lenny. Lenny imediatamente saltou para a besta e socou a besta com seu punho gigante, fazendo-a cair no chão. Lenny rapidamente perseguiu a besta e continuou a socá-la enquanto ela continuava no chão. Vários socos depois, a besta parou de se mover. Ele acabou de matar aquela coisa com as próprias mãos, disse Ark. Lenny então se ergueu balançando os dedos. Isso doeu mais do que eu esperava. Foi uma visão estranha para o grupo porque Lenny não usava nada além de uma capa aqui. Ele era o único que não usava equipamento de armadura de besta e que incluía manoplas. O que significava que ele realmente matou a besta com as próprias mãos. Como você? Ark perguntou. É um feitiço mágico especial que lancei em meus punhos. Uma magia proibida que por algum motivo eu posso usar, então você não encontrará esse tipo de coisa em Drolan, disse Lenny. Os outros começaram a ver Lenny como um verdadeiro membro do esquadrão de busca agora. Antes se sentiam que tinham que protegê-lo como se ele fosse algum tipo de velho sábio, mas Lenny poderia proteger a si próprio. Lily rapidamente foi para o lado de Keke para verificar suas condições. O tigre morcego conseguiu arrancar a maior parte da armadura de Keke e fez vários cortes em seu peito. Se demorassem mais um segundo, Keke seria um homem morto. Ele está bem? Ark perguntou. Não tenho certeza, nunca vi esse tipo de besta antes, respondeu Lily. Eu não me preocuparia muito, as garras não são venenosas se era isso que você estava pensando. Essa coisa é conhecida como tigre morcego. Eles vivem no subsolo e são basicamente cegos, então não reagem bem a ruídos altos. Meu palpite é que quando ele gritou, ele atraiu a besta sozinho. Bem feito para ele, Gary murmurou baixinho. O estranho é como a besta entrou, disse Lenny. Alguém deve ter colocado a besta aqui e trancado a porta, a menos que ela tenha nos seguido até aqui por trás, mas isso é improvável. Finalmente, Rai gritou. O tempo todo, Rai não percebeu o que estava acontecendo atrás dele. Ele estava simplesmente muito envolvido em destrancar a fechadura. No início, ele não se incomodou muito, mas quando a fechadura estava se mostrando uma tarefa difícil, ele viu isso como um desafio. Enquanto Lily estava ocupada examinando a extensão do ferimento em Keke, Lenny estava ocupado examinando o tigre morcego. Ele não conseguia tirar da cabeça porque a besta estava dentro deste local. Ele começou a procurar através do corpo da besta, rasgando a besta membro por membro até que ele finalmente descobriu um anel. Lenny ergueu o anel que exibia o símbolo em duas asas de anjo. Algum de vocês reconhece isso? Lenny perguntou. Sim, o anel pertence ao meu grêmio, os Anjos Celeste, respondeu Ark. Parece que temos um traidor. Mi-Dragon System, capítulo 203, Anjo Celeste. Depois de ouvir as palavras de Lenny, todos os olhos estavam em Ark, mas até mesmo Ark estava confuso com o que Lenny tinha acabado de dizer. Oh, eu não estou falando sobre você, é claro, Lenny disse com um sorriso. Você informou alguém de sua visita para ver o ser divino? Apenas o líder do meu grêmio sabe sobre esta visita. Lenny então entregou o anel para Ark. Antes que eu diga qualquer outra coisa, você tem certeza absoluta de que isso pertence ao seu grêmio? Sem qualquer hesitação, Ark respondeu em um instante. Sem dúvida. Você vê, os servos da Praga das Sombras que não foram possuídos são às vezes encarregados de cumprir algumas missões e, para se certificarem de que os servos farão o seu melhor para completar a missão, eles são solicitados a desistir de um item que será capaz de identificá-los no caso de falharem. Parece que a Praga das Sombras também está profundamente enraizada nesta cidade, disse Gary. O que você quer dizer? Lily perguntou. Tenho certeza que você fez sua pesquisa sobre a queda de Avalon. Bem, toda a razão que aconteceu foi porque a Praga das Sombras já tinha vários homens plantados dentro da academia cumprindo suas ordens. Gary explicou. Avalon caiu. Lenny disse com um olhar surpreso em seu rosto. Gary então passou a explicar ao resto do grupo sobre o que havia acontecido em Avalon.
como até mesmo as pessoas no topo estavam trabalhando para a Praga das Sombras. Que no final, um grupo chamado Asas Carmesim liderado por um aventureiro chamado Nez os salvou. É tudo verdade, disse Gary, e agora temo que a mesma coisa possa acontecer com esta mesma cidade. Lenny agora estava muito curioso sobre os membros do Asas Carmesim. Além de si mesmo, ele nunca tinha encontrado alguém que fosse capaz de encontrar o mal escondido dentro de uma cidade antes. Ele tinha suspeitado que Avrion poderia cair um dia devido às suas regras teimosas, mas nunca esperava que fosse salvo por um grupo de fora. Não pode ser, disse Ark com um olhar horrorizado no rosto. Meu grêmio não pode estar envolvido com a Praga das Sombras. Eu os conheço há anos, todos são boas pessoas. Tenho que exigir respostas deles imediatamente e se eles o matarem. Lenny disse. Isso é tolice e só fará com que todos nós sejamos punidos. O que devemos fazer então? Lily perguntou. Meu conselho é que é melhor não seguir em frente, quem sabe o que mais nos espera. Devemos encontrar o traidor primeiro e depois voltar quando estiver seguro. Não posso deixar esse mal ficar no meu grêmio. Preciso descobrir a verdade, disse Ark quando começou a sair furioso, mas Lily conseguiu pará-lo bem a tempo. Iremos todos juntos como prova de que algo está acontecendo, por isso é menos provável que hajam comigo lá, disse Lily com um sorriso. Vocês podem ir, mas eu não participarei disso, disse Keke enquanto se levantava e colocava a mão no ferimento. Não desejo causar uma guerra entre nossos dois grêmios, mas desejo sorte a todos. Depois de colocar a fechadura de volta e deixar tudo como eles haviam encontrado. Todo o grupo, menos Keke, decidiu ir para a sede do Grêmio Anjo Celeste juntos. O salão da Guilda do Anjo Celeste estava localizado no lado leste da cidade. O salão da Guilda do Anjo Celeste era um grande edifício com duas asas de anjo colocadas no topo. Era o símbolo do grupo e combinava com o anel que Lenny havia encontrado no subsolo. O prédio em si era decorado com branco e ouro brilhantes ao redor e era tão chamativo quanto o próprio Ark. O grupo entrou no prédio juntos e quando os outros membros viram Ark, muitos deles cumprimentaram ele e Lily. A sala estava cheia com cerca de 100 membros, todos carregando a marca do Anjo Celeste em algum lugar em suas roupas ou armaduras. Uau! Gary disse. Você acha que podemos ter um lugar como este algum dia, Rai? Assim que os fundos em Avrion voltarem ao normal, pretendo montar um salão da guilda lá para nossos membros, respondeu Rai. O grupo continuou a seguir Ark através do prédio até que ele finalmente parou em um balcão nos fundos. Onde está Mark? Diga a ele que desejo ter uma reunião com ele. Ark perguntou a senhora atrás do balcão. Mark está lá em cima, como sempre, devo informá-lo de sua visita. Não precisa, eu mesmo irei até ele. Ark passou pelo balcão e foi para a escada onde dois guardas estavam parados. Ark foi deixado passar, mas quando Lily e os outros tentaram dar um passo à frente, os guardas ficaram em seu caminho. Apenas membros do Anjo Celeste podem passar por aqui, o guarda disse. Eles estão comigo, respondeu Ark. Sinto muito, mas regras são regras. Só então, um homem vestindo uma túnica branca com forro dourado começou a descer as escadas. Ark. Ouvi dizer que você estava procurando por mim. Guardas, por favor, permitam que Ark e seus amigos subam. O andar superior do salão da guilda era usado principalmente como uma sala de planejamento. O líder do Grêmio, Mark e seus assistentes geralmente ficavam aqui organizando as despesas do Grêmio, missões da guilda e todos os tipos de trabalho administrativo. A sala era semelhante a um mesmo projeto usado do lado de fora do edifício, com muitas joias e pedras preciosas por toda parte. O grupo foi levado a uma grande mesa onde havia um sofá de cada lado. Mark se sentou em um lado da mesa com dois guardas ao seu lado, enquanto Ark e os outros se sentaram do outro lado. Então, Ark, qual é a pressa? Você traz notícias urgentes do ser divino? Mark perguntou. Não, eu por alguns segundos. Ark fez uma pausa. Ele achou difícil acreditar que o homem na frente dele pudesse estar conectado à Praga das Sombras de alguma forma. Mas então Lenny foi o primeiro a agir e colocou o anel no meio da mesa.
Sem jogos, isso é seu, não é? Lenny disse. Mi Dragon System, capítulo 204, expulso. Todos na sala estavam soando levemente ao ver as ações de Lenny. Eles nunca tinham visto alguém tão ousado em sua vida antes. Agora, eles estavam na frente do líder de um dos maiores grêmios de Kelberg e não só isso, mas eles estavam dentro de sua base. Até mesmo Rai teria escolhido ser mais discreto sobre suas ações. Então, Lenny perguntou. Mark pegou o anel e começou a examiná-lo. É mesmo o meu anel, obrigado por trazê-lo de volta para mim. O anel foi roubado de mim outro dia e eu ainda não tinha encontrado. Ark soltou um suspiro de alívio enquanto Rai notou que o rosto de Lenny só tinha ficado mais irritado. Mentira, estou vivo há muitos anos e conheço o fedor de uma marionete da Praga das Sombras. E você acredita que este anel é prova suficiente? Mark respondeu. Você realmente acha que o prefeito, a guilda e os outros grêmios se voltarão contra mim só porque você encontrou meu anel? Você era o único que sabia para onde estávamos indo, não é? Lenny perguntou. E quanto a Ark, por que ele não é suspeito de tudo isso? Ark de repente se sentiu um pouco traído ao ouvir o líder do grêmio sugerir que ele poderia ser um traidor. Simples, ele não fede a praga das sombras. Embora todos acreditassem nas palavras de Lenny, eles esperavam que ele tivesse uma resposta melhor do que esta. Mark começou a rir. Se você me perguntar, Ark é o seu suspeito número 1, de qualquer maneira, estou farto de você me desrespeitar. Os guardas vão escoltar vocês para fora daqui. Oi Ark, eu não posso mais ter um membro suspeito de cooperar com a praga das sombras em meu grêmio. Você está banido neste instante. Ark de repente não conseguiu se mover. Parecia que todo o seu mundo havia desabado. O grêmio que ele servia por vários anos, o lugar que ele chamava de família, tinha acabado de bani-lo. Por que motivo? Ele realmente não entendia. Para os outros, porém, as ações estranhas de Mark apenas provaram que ele estava ainda mais alinhado com a praga das sombras. Quando questionado se o anel pertencia a alguém, Ark sem hesitação disse que pertencia aos anjos celestes, e suas ações depois provaram que ele realmente se importava com o grêmio. A menos que o homem fosse um ator de primeira classe, era difícil para eles acreditar que Ark estava por trás de tudo. O grupo foi então escoltado para fora do grêmio e a etiqueta da guilda de Ark foi retirada. Bem, o que vamos fazer agora? Gary perguntou. Você descobriu mais alguma informação sobre o homem-demônio? Lily perguntou. Na verdade, sim, eu estava guardando para mim, mas parece que estamos empacados no momento. Lenny então puxou um pequeno diário seu e o abriu para que os outros pudessem ver. Na página, havia um pequeno diagrama do martelo que Rai estava procurando. Este martelo aqui é o que o homem empunhava, seu nome é o martelo do dragão. Disse que é uma arma instável, causadora de loucura. Diz que o martelo do dragão foi perdido 300 anos atrás, antes de reaparecer nas mãos de um dos cavaleiros dragão, apenas para ser perdido novamente. Ao olhar para o diagrama do martelo, Gary percebeu algo. No punho do martelo, quando não estava preso a um homem, havia um pequeno símbolo. O símbolo de asas e um olho no centro, era o mesmo símbolo que a Guilda das Trevas usava, bem como o mesmo símbolo que estava na espada de Gary que ele encontrou no subsolo. A informação que Rai tinha acabado de receber o chocou também. Rai tinha uma estimativa de que ele havia falecido como dragão 100 anos atrás. Ao mesmo tempo em que a praga das sombras começou a aparecer e alguns anos depois os cavaleiros dragão surgiram para combater a praga das sombras. Aprender que o martelo do dragão surgiu durante um tempo em que ele ainda estava vivo como um dragão o deixou meio chocado. Enquanto todos estavam ocupados olhando os diagramas, Lenny os interrompeu para acrescentar mais uma coisa. Na verdade, há outra coisa, mas eu não disse nada sobre isso porque não tinha certeza se ajudaria. Encontrei o homem-demônio no meu caminho para cá. O que? Lily gritou. Calma, nada aconteceu, o homem-demônio simplesmente pediu um duelo. Ele disse para encontrar o garoto de cabelos ruivos que o parou da última vez.
Como ele gostaria de uma briga cara a cara com o garoto, mas quando entrei na taberna, eu não consegui vê-lo nem encontrá-lo na cidade. Então decidi manter essa informação para mim desta vez. Depois que Lenny terminou de falar, Jack, Gary, Lily e Berg não puderam deixar de virar levemente a cabeça para Ray. Eles sabiam exatamente com quem o homem-demônio queria um duelo. Essas ações não passaram despercebidas, é claro, e Lenny soube imediatamente que algo estava acontecendo. Estou esquecendo de algo. Acho que não adianta esconder, disse Ray, cancelando a habilidade metamorfo em si mesmo ativa em seus cabelos. Lentamente, os fios de cabelo pretos em sua cabeça começaram a ficar vermelhos e, eventualmente, toda a sua cabeça ficou vermelha, exceto por alguns fios de cabelo aleatórios aqui e ali. Eu não sabia que você era um mago. Lenny disse. E um poderoso nisso. Lenny era muito bom em ver através dos disfarces mágicos, mas por algum motivo, ele não era capaz de ver através dos disfarces de Ray, o que o surpreendeu. Ele não pode ir contra o homem-demônio, ele vai ser morto. Ark disse. Aquele homem tinha até espancado um aventureiro ranca até a morte. Não, talvez possamos usar isso a nosso favor, disse Gary. Aquele cara claramente pensa que pode derrotar Ray em uma luta cara a cara, talvez um ressentimento pessoal da última vez, mas acho que Ray pode vencer. E se ele perder a luta? Lily disse. Estaremos perdendo mais uma pessoa, o que significa uma morte mais rápida para todos nós. E se for uma armadilha? Berg acrescentou. Acho que devemos deixar essa decisão para Ray. Jack disse. Tudo isso não importa, a menos que Ray queira fazer isso. Ray cerrou o punho e respondeu. Eu farei isso, é hora da vingança. Mi-Dragon System, capítulo 205, ganhe dinheiro. Depois que Ray concordou em um duelo, 1 contra 1, com o Homem-Demônio, havia algumas coisas que o grupo ainda precisava fazer antes. Lenny precisava localizar o Homem-Demônio mais uma vez e informá-lo de que Ray havia aceitado o duelo. O grupo decidiu que seria melhor fazer o duelo em um campo de caça não muito longe da cidade. Não havia como dizer quanto dano essa luta causaria e eles não queriam envolver os cidadãos. Esse não foi o único problema também. O mais provável é que esse duelo fosse apenas uma armação, uma emboscada para se livrar de Ray. Ray estava atrapalhando a Praga das Sombras muitas e muitas vezes, e agora estava claro que a Praga das Sombras estava ciente da presença de Ray. A data do duelo foi marcada para uma semana. Isso também deu a Lily tempo suficiente para reunir um pequeno exército próprio. Durante esse tempo, ela faria o melhor para reunir o máximo de aventureiros que pudesse, colocando um pedido no salão da guilda. Seu pai não permitiria que ela levasse os guardas da cidade, mas não havia mal nenhum em lhe dar dinheiro para contratar ajuda externa. Faltando apenas uma semana para o duelo, Ray tinha algo importante para contar a Jack e Gary. Eles estavam atualmente dentro do quarto da pousada que estava sendo paga por Lily. Era um quarto simples, que não tinha muito interior além das 3 camas. Eu tenho algumas notícias importantes para contar a vocês dois. Ray disse. Falta uma semana para o duelo e, embora esteja confiante em minhas habilidades, temo que o Homem-Demônio seja muito forte para mim. Decidi voltar para Avrion para treinar. O que? Gary disse. Mas levará 3 dias para chegar a Avrion e mais 3 dias para voltar. Você nem terá tempo suficiente para fazer nada. Ray sorriu. Não se preocupe, eu tenho a capacidade de me teletransportar para lá. Nesse ponto, Gary não estava mais surpreso. Ray sabia fazer fogo, fazer gelo, roubar ki, dar ki, escrever contratos e tinha barbatanas nas mãos. Por tudo que Gary sabia, Ray era basicamente uma reencarnação de um deus. Embora eu vá passar uma semana fora, tenho uma tarefa importante para vocês dois. De repente, Gary e Jack endireitaram as suas costas ao ver a expressão séria no rosto de Ray. Eu preciso de vocês dois, para ganhar dinheiro. Gary respondeu. Não podemos continuar a viver da caridade de outros, também precisamos melhorar nossa classificação como aventureiros e como grêmio. Enquanto eu estiver fora, vocês dois vão para o salão da guilda e completem o máximo de missões que puderem. Sim, chefe. Jack respondeu em voz alta.
Ótimo, estou contando com vocês, disse Rai. Então, de repente, Rai ativou sua habilidade teletransporte e uma luz azul brilhante o cercou. O corpo de Rai começou a desaparecer parte por parte até que, finalmente, Rai desapareceu completamente. Depois de assistir Rai realizar uma façanha que apenas mago de nível superior poderiam fazer, Gary não pôde deixar de se perguntar que merda de raios dos infernos Rai era. Ei Jack, você já pensou no que Rai é? O que você quer dizer com isso? Rai é Rai, não, quero dizer esquece. Você tá certo. Rai é Rai. Às vezes, deixar as coisas tão simples assim era a melhor coisa que Gary tinha para fazer. Gary então começou a vasculhar a sala para o caso de Rai ainda estar lá. Depois de olhar em volta por um tempo, parecia que Rai havia realmente desaparecido. Então Gary subiu para a cama onde passaria a noite dormindo. Ele se ajoelhou e foi pegar algo debaixo da cama, onde Gary guardava seus pertences. Ele puxou uma sacola bastante grande que também tinha um longo item preso a ela com um pano branco enrolado. Gary colocou a bolsa no chão e ergueu o item vestido para a cama. Bem, ele queria que ganhássemos dinheiro rápido, certo? Gary disse enquanto começava a desembrulhar o item. Quando todo o pano foi retirado, finalmente o objeto pôde ser visto. Era uma lâmina negra de uma mão e, no cabo, tinha o símbolo de asas com um olho no centro. Rai não trancou essa espada? Jack perguntou. Sim, mas eu consegui ver onde Slivia a colocou e então eu a trouxe em nossa jornada conosco. Se Rai descobrisse, disse Jack. Isso lá importa. Esta espada salvou nossas vidas e podemos precisar dela novamente. Talvez você não entenda, Jack, porque você tem algo que lhe dar forças, e eu não. O que você quer dizer? Jack disse um pouco confuso. Você é um lobisomem, você é especial, você é forte e eu nem consigo contar todas as coisas que ele pôde fazer. Minha esgrima pode ter sido especial na academia, mas comparado a vocês dois, eu sou um nada. Eu preciso das minhas armas e é isso que vai me levar ao topo. Jack estava preocupado com Gary. A última vez que Gary usou essa lâmina, parecia que estava o enlouquecendo lentamente. Ele até disse que a espada disse a ele para matar seus amigos ao redor dele. Agora que Jack pensou um pouco mais sobre isso, ou lembrou do que Lenny havia dito sobre o martelo do dragão. As duas armas poderiam estar ligadas de alguma forma. Eu sei que você está preocupado comigo, Jack, Gary disse. Mas acredite em mim, posso controlá-lo. Tenho usado pouco a pouco todas as noites e posso suprimir os sussurros que essa coisa fica fazendo soar na minha cabeça. Contanto que não o use por um longo tempo. Eu ficarei bem com isso. Gary colocou a espada em sua bainha esquerda, enquanto a espada do falcão branco foi colocada em sua direita. Gary estava determinado a usar a falcão branco para a maioria das situações e apenas usar a espada negra quando necessário. Enquanto isso, de volta a Avion, os anciãos estavam atualmente em uma reunião própria. Eles tinham acabado de discutir a proteção com as cidades vizinhas e agora o comércio estava indo bem. Foi a vez de Slivia falar no corredor e ela se levantou segurando papéis. Mas quando ela estava prestes a dizer suas palavras, ela percebeu, cerca, viu Fred e os outros olhando para ela. O que há de errado? Slivia perguntou. Só então ela sentiu uma mão colocada em seu ombro esquerdo. Estou de volta, disse Rai. Mi-Dragon System, capítulo 206, primeira missão. Depois de deixar a pousada, Jack e Gary decidiram fazer o que Rai pediu e começaram a caminhar em direção ao salão da guilda. No caminho, eles passaram por muitas barracas diferentes que vendiam todos os tipos de coisas, incluindo comida. Jack colocou a mão na barriga ao ouvi-la resmungar algumas vezes, percebendo que estava com muito mais fome do que pensava. Desculpe, cara, não temos dinheiro, como Rai disse, precisamos começar a ganhar grana por conta própria, disse Gary. Eles continuaram a passar por todas as barracas do mercado até que finalmente chegaram ao salão da guilda. Acho que vamos ao quadro de avisos, disse Gary, sem saber o que fazer.
Nem Jack ou Gary haviam sido aventureiros antes e foi a primeira vez que iriam fazer uma missão. Os dois caminharam até o quadro de avisos e perceberam que todas as missões foram divididas em categorias diferentes, dependendo do rank. Foi quando Gary viu uma missão que foi solicitada por Lily na seção Rank D. Missão Rank D superior: um duelo terá lugar nos campos de caça de Midlands. Seu trabalho será escoltar e proteger um certo grupo. Recompensa: 5 moedas de prata. O pedido feito soou como uma tarefa simples para atrair o maior número de pessoas possível. Havia também uma recompensa generosa pela missão. Lily havia colocado o horário da missão para logo depois que Ray e o Homem-Demônio batalhassem em seu duelo. Só então um jovem notou Gary olhando para a missão. Acho que essa missão está um pouco fora do seu alcance, disse o jovem. O homem parecia ter no máximo 20 anos, tinha cabelo castanho curto e espetado e usava uma bandana na cabeça. Me chame de Mickey, disse Mickey, estendendo a mão. Gary respondeu, sacudindo a mão de volta. Só para avisá-lo, mesmo se você pudesse fazer essa missão, muitas pessoas não estão indo para isso. Existem rumores de que tem algo a ver com a Praga das Sombras. A classificação da missão deve ser mais alta para algo assim, portanto, poucas pessoas estão interessadas. Gary pensou o mesmo. Provavelmente esses rumores estavam sendo espalhados por membros do Anjo Celeste. Eu e meu amigo aqui somos meio novos, você sabe quais missões podemos fazer? Mickey olhou atentamente para a etiqueta de Gary e percebeu que dizia F. Credo, você realmente só tem permissão para fazer missões que estão em seu rank, mas a maioria das missões rank F são apenas coletar itens ou ajudar na cidade. Você não terá muitas missões do rank F matando bestas por aqui. Gary odiava a ideia de ajudar as pessoas a moverem seus móveis ou ir buscar ervas. Ele havia treinado duro todos os dias para se tornar um cavaleiro e lutar, não para fazer trabalhos domésticos. Eu posso ver que você está um pouco chateado com isso, Mickey disse. Suas armas parecem decentes, vocês dois são bons lutadores. Gary olhou para Jack antes de responder. Sim, nós podemos garantir isso. Isso é ótimo. Mickey disse entusiasmado. Nosso grupo está tentando completar uma missão de grupo, uma missão Rank D, mas temos apenas 4 membros, com vocês dois seria ótimo. Será que vamos conseguir uma recompensa e pontos? Gary perguntou. Sim, claro, contanto que haja aventureiros de Rank D em seu grupo, você pode aceitar a missão e a recompensa será dividida igualmente. Então estou ansioso para trabalhar com você. Mickey então saiu para informar os outros membros de sua equipe enquanto Jack e Gary esperavam na frente do salão da guilda. A missão era lidar com um bando de porcos que estavam perturbando uma mina próxima a oeste da cidade. Sinceramente, Gary e Jack sentiram que poderiam ter feito isso sozinhos. Mas de acordo com as regras da guilda, mesmo que eles tivessem completado a missão, eles não seriam capazes de receber o dinheiro da recompensa ou os pontos para subir de classificação se fizessem isso por conta própria. Então eles tiveram sorte que alguém como Mickey apareceu e ficou feliz em contratar um bando aleatório de ranks F. Gary pensou que era uma pena que Ark tivesse decidido não se juntar ao Asas Carmesim. Depois de ser expulso do Anjo Celeste sem ter para onde ir, Ray fez uma oferta para Ark. No final, Ark disse que precisava de mais tempo para pensar sobre isso, mas ainda iria se juntar ao grupo em uma semana. Após o duelo, ele daria a Ray sua resposta. Se Ark fosse se juntar à equipe, isso significaria que eles teriam um aventureiro Rank C em seu grêmio. Isso permitiria a eles fazer missões de Rank C. Então Gary e Jack seriam capazes de fazer missões mais altas e ganhar mais dinheiro para subir na classificação mais rápido, mas por enquanto, eles apenas teriam que fazer isso lentamente. Depois de esperar um pouco ali na porta, Mickey finalmente chegou com 2 mulheres e um homem atrás dele, cada um empunhando um arco e flecha. Mickey era a única pessoa que empunhava escudo e espada. Foi o melhor que você conseguiu, Mickey. Uma mulher baixinha disse olhando para as etiquetas dos dois.
Calma, relaxe, não há muitas pessoas restantes na cidade que não façam parte do anjo celeste do Boroboro. Além de precisarmos de mais tipos corpo a corpo, eu não posso ser o único lá fora na linha de frente. A garota fez beicinho e desviou o olhar enquanto Mickey ria nervosamente. Me desculpe por isso. Não se preocupe com isso, é compreensível, afinal somos Hanks F. Gary respondeu. Embora os amigos de Mickey pensassem que Gary e Jack eram uma perda de espaço, Mickey pensava de forma diferente. A espada branca que Gary segurava em sua cintura estava pelo menos no nível avançado, e embora ele não tivesse certeza sobre o equipamento de Jack, para ser capaz de empunhar uma espada tão grande quanto seu próprio corpo, ele tinha que ter uma força incrível ou pelo menos saber como usar que. Bem, então vamos nessa, certo? Mickey disse com um sorriso. Mi-Dragon System, capítulo 207, Porcos no Mato. Fora do portão oeste da cidade de Kelberg, havia uma floresta que conduzia a uma grande colina até as áreas de mineração externa. Mickey e o grupo estavam caminhando pela floresta e estavam começando a escalar as áreas mais íngremes. Mickey ficou na frente, assumindo a liderança caso qualquer besta aparecesse de surpresa no meio da floresta, enquanto os três arqueiros permaneceram na parte de trás. Embora o grupo permanecesse próximo uns dos outros enquanto avançava, não havia grandes chances de um encontro com qualquer besta por aqui. Lembre-se, embora a recompensa da missão seja dividida igualmente, os núcleos da besta não são, a pequena arqueira disse. Durante a viagem, Gary tinha aprendido o nome da garotinha que não parava de olhar para ele e Jack. O nome da garota era Eve. Ela era uma pequena arqueira que não parava com a boca quieta e, por algum motivo, parecia gostar de reclamar dos dois, principalmente de Gary. Eu sei, você já me disse 5 vezes, Gary resmungou. Olha, eu só não quero que você reclame quando fizermos todo o trabalho e vocês ficarem parados aí. Pessoal, vamos maneirar um pouco, economizem energia para subir a colina e a luta que vem depois, disse Mickey. Era uma colina íngreme e difícil de caminhar, e as minas estavam localizadas perto do topo. Depois de caminhar e trilhar pela floresta por 1 hora ou mais, Mickey decidiu que era melhor para o grupo fazer uma pausa. Meus pés doem muito. Eve reclamou. É apenas um pouco mais para cima, é melhor descansarmos um pouco antes de começarmos a lutar, disse Mickey. Quando Mickey olhou em volta, percebeu que seus companheiros estavam cansados, mas Jack e Gary mal haviam começado a suar. Não apenas isso, mas Gary, em particular, parecia ter passos mais leves do que o resto deles, quase como se seus passos não pudessem ser ouvidos. Grrrrrrrrrrr. Um barulho alto foi ouvido vindo do estômago de Jack. Aqui está Eve, disse enquanto entregava a Jack uma barra de chocolate que estava guardando para si própria. Eu sei que não é muito, mas alguém como você precisa manter sua energia, ela disse enquanto saía correndo com o rosto vermelho. Sério? Não pode ser, você acha que ela está gamada em você? Disse Gary, mas quando Gary foi olhar para Jack, Jack já tinha comido toda a barra de chocolate e ignorou Gary completamente. Ei, você não deixou nada para mim, seu cachorro egoísta. Gary gritou. Quem você está chamando de cachorro? Seu loiro azedo, Jack respondeu. Ótima vingança. Os dois continuaram a discutir e os outros não podiam acreditar quanta energia os dois tinham. Depois de descansar por meia hora, Mickey deu a volta e entregou a cada grupo uma garrafa de vidro. O que é isso? Gary perguntou. É uma poção de impulso, vai melhorar seu foco tornando mais fácil para você lutar e menos assustado se for sua primeira vez, disse Mickey. Gary imediatamente devolveu a poção para Mickey. Não se preocupe, não estou esperando que você pague por isso, disse Mickey. Não é isso, nós realmente não precisamos deles, nunca realmente os usamos em uma luta e, além disso, temos experiências ruins com poções, Gary explicou. Memórias ruins começaram a surgir na mente de Jack e Gary, de todos os alunos de Avalon que haviam bebido o líquido roxo naquela época e todos se tornaram zumbis estúpidos.
Embora eles nunca tivessem uma queda por poções antes, aquele evento os afastou completamente da ideia. Depois de subir um pouco mais, eles finalmente alcançaram seu destino. O grupo se escondeu atrás de alguns arbustos e árvores longe o suficiente para não serem notados. Eve, ela era a principal batedora do grupo e estava avaliando a situação mais à frente. Na frente havia uma caverna com vários carros de mina abandonados e na frente da caverna havia 5 homens porcos montando guarda. Eles se pareciam exatamente com os humanos, exceto pela grande cabeça e seus grandes corpos gordos. Cada homem porco usava uma armadura de nível básico e segurava uma lança nas mãos. Há apenas 5, isso significa que a gente pode, cada um, derrubar um dessas bestas. Vocês dois podem derrubar um deles juntos, disse Eve enquanto olhava para Gary. Depois de derrotarmos os da frente, deve haver mais dentro, precisamos derrotá-los rapidamente para que não alertem seus parentes, disse Eve enquanto preparava seu arco e flecha. Então os arqueiros se posicionaram, enquanto Mickey, Gary e Jack lentamente começaram a se aproximar dos homens porcos. Você pode deixar isso comigo, Jack. Furtividade é mais o meu tipo de coisa de qualquer maneira. Sim, tanto faz. Jack respondeu ainda um pouco chateado com a discussão de vai e vem de ofensas que eles tiveram antes. Os homens porcos eram bestas de nível intermediário, o que significava que Mickey, Eve e os outros que estavam no rank D deveriam ser capazes de lidar com eles contanto que fossem capazes de atacar primeiro. Mickey, Gary e Jack esperaram nos arbustos pelo comando de Eve. Ela ergueu uma das mãos e, no momento certo, puxou a mão para baixo, sinalizando para que avançassem. No segundo seguinte, Mickey saiu correndo dos arbustos, mas Gary e Jack não estavam em lugar nenhum. Agora a atenção de todos os 5 homens porcos estava em Mickey que estava correndo na direção deles. Droga! Eu sabia que não poderia contar com um bando de rank F. Disparar! Eve gritou, quando 3 flechas saíram disparadas do outro lado. Cada flecha acertou os homens porcos direto na cabeça, causando um golpe fatal. O escudo de Mickey então encontrou a lança do homem porco e Mickey foi empurrado alguns passos para trás. Não consegui chegar rápido o suficiente, disse Mickey. A força do homem porco era igual a Mickey, mas Mickey esperava que ele fosse capaz de atacar primeiro. Então, quando o homem porco se preparou para usar sua lança mais uma vez, de repente, sua cabeça saiu voando pelo ar. Uau, essa espada é realmente insana, disse Gary enquanto olhava para sua falcão branco. O que aconteceu com o outro homem porco? Eve perguntou enquanto olhava ao redor. Gary apontou para a espada, indicando que já havia lidado com ele. Mas como? Eu nem vi você sair do mato enquanto Eve estava ocupada tentando descobrir como Gary foi capaz de derrotar os homens porcos tão rápido. Passos altos podiam ser ouvidos vindo da caverna. 10 homens porcos saíram correndo da caverna, mas atrás deles estava um homem porco com o dobro do tamanho dos outros empunhando uma grande lança. É um líder homem porco. Eve disse. A informação sobre a missão da guilda estava errada. Esta é pelo menos uma missão de rank C agora. O líder homem porco gritou com a cabeça apontada para o céu, pronto para a batalha. Mi-Dragon System, capítulo 208, que Grêmio. Enquanto o grande líder homem porco rugia, parecia que os olhos dos outros homens porcos brilharam em uma cor vermelha. De repente, toda sua atenção estava voltada para esse grupo de humanos da frente deles. Isso é mal, disse Mickey. O líder homem porco apenas reforçou seus lacaios. De jeito nenhum seríamos capazes de enfrentar 10 deles, muito menos um líder. Enquanto Mickey e os outros começaram a recuar lentamente, certificando-se de que suas costas não enfrentassem o inimigo, Gary e Jack não se incomodaram com as bestas. Ei, baixinha, gritou Gary, e Eve imediatamente se virou e viu Jack e Gary parados atrás dela. O que? Eve gritou de volta. Você sabe em que nível esse líder homem porco está? É pelo menos um nível avançado, ela respondeu. Gary então olhou para Jack. Bem, você quer fazer isso? Gary perguntou.
Mickey e Eve, junto com os outros arqueiros, continuaram a recuar lentamente, enquanto os homens porcos continuavam a segui-los. Eles sabiam que no instante em que corressem, os homens porco também começariam a persegui-los. Eventualmente, o grupo havia recuado tanto que agora estava atrás de Gary e Jack. O que diabos eles estão fazendo? Eve gritou ao ver os dois parados ali de frente um para o outro. Pronto? Gary perguntou. Pronto, respondeu Jack. 1, 2, 3, vai. Ao mesmo tempo, cada um deles lançou um sinal de mão. Jack selecionou pedra, enquanto Gary papel. Parece que eu peguei o grandalhão. Gary disse com um sorriso. Eles jogaram pedra, papel ou tesoura. Eles são loucos. Eve lamentou. Mas Mickey não tinha tanta certeza. Esse tempo todo ele pensou que talvez esses dois fossem especiais. Durante toda a jornada, eles não agiram como iniciantes e agora eles estavam completamente imperturbáveis com as bestas na frente deles. Em vez de esperar que os homens porcos os atacassem, Jack e Gary decidiram atacar os homens porcos. Gary foi mais rápido do que Jack e foi o primeiro a encontrar a fileira de homens porcos. O homem porco mais próximo atacou empurrando sua lança para a frente, mas no momento certo, Gary conseguiu pisar em cima dela e a usou para se levantar no ar. Em seguida, ele deu mais um passo em cima da lança e continuou rapidamente passando por cima do ombro do homem porco, depois saiu pisando por cima de todos os outros que estavam atrás, e indo direto para o líder homem porco na parte de trás. Que habilidade incrível! Um dos arqueiros disse observando com admiração. PFFT, exibicionista Jack murmurou enquanto alcançava a fileira de homens porcos e deu um golpe monstruoso com sua espada larga, atingindo e derrubando 3 dos homens porcos com um único balanço. Mas Jack balançou com tanta força que seu corpo girou um pouco e deixou suas costas totalmente expostas. Cuidado! Eve gritou. A lança foi arremessada contra as costas de Jack. Entretanto, quando a lança fez contato, imediatamente se dobrou e quebrou. O homem porco olhou para sua lança em confusão e antes que ele entendesse qualquer coisa, ele foi esmagado pela grande espada gigante. Eve esfregou os olhos para ver se estava vendo coisas, então beliscou a bochecha para ter certeza se estava sonhando ou não, mas tudo o que estava vendo era verdade. Ela tinha acabado de ver um ser humano sem armadura conseguir quebrar a arma de uma besta com sua pele. Mickey, quem são esses caras? Onde você os encontrou? Eve perguntou. Eu sei lá, eles estavam apenas parados na frente do quadro de avisos. Eles pareciam não ter a menor ideia do que estavam fazendo, então eu os convidei. Gary atacou várias vezes líder homem porco com seu falcão branco, mas surpreendentemente o homem porco era rápido e ágil mesmo sendo tão grande. O falcão branco era leve e afiado, mas era apenas uma arma de nível avançado. Ao enfrentar uma besta humanoide de nível intermediário, não havia nenhuma vantagem especial. Gary estava se esforçando bastante para usar essa arma que deveria ser um duo, com apenas uma mão, já que vinha treinando com 2 espadas por um tempo, mas estava tentando ao máximo não usar a espada negra. O problema era que sempre que Gary escolhia um lugar para atacar, o líder homem porco seria capaz de bloquear com sua lança a tempo. Você precisa de alguma ajuda aí? Jack gritou. Gary virou a cabeça para dar uma olhada em Jack e percebeu que ele já havia derrotado os 10 homens porcos e estava ali parado olhando para ele. Vira-lata fedorento, tudo que você faz é comer e brandir aquela sua espada gigante, onde está a habilidade nisso? Gary murmurou. Só então o líder homem porco balançou sua lança para baixo enquanto Gary estava ligeiramente distraído. Gary conseguiu bloquear o ataque de cima com seu falcão branco, mas o ataque foi forte e Gary estava lutando para resistir. Você sabe que seria muito mais fácil se você apenas pedisse minha ajuda? Disse Jack. Então Gary puxou a espada negra de sua bainha e cortou a lança ao meio. Ele correu o braço do homem porco e enfiou as 2 espadas no pescoço do homem porco. O homem porco estremeceu um pouco antes de seu corpo pesado desabasse no chão.
Tá vendo? Não precisava da sua ajuda, afinal no fim das contas. Jack não disse mais nada. Ele estava começando a se preocupar com Gary. Se ele usasse a espada negra com muita frequência, ele começaria a cair mais uma vez naquela sede louca por poder. Eve, Mickey e os outros vieram correndo na direção dos dois. Vocês são incríveis, por que não disseram nada antes? Eve perguntou. Não éramos realmente o tipo de se exibir, disse Gary, esfregando a nuca. Né? Disse Jack sarcasticamente. Tenho uma oferta séria que quero que vocês dois considerem. Mickey disse. Quero que vocês dois pensem em entrar para o nosso grêmio. Vocês são apenas rank F por enquanto, mas podemos subir rapidamente juntos. Receio que devemos nos desculpar, disse Jack curvando-se para Mickey e os outros. Veja, nós já pertencemos a um grêmio. Eu deveria saber. Mickey disse. Pessoas tão boas quanto vocês dois certamente foram escolhidas por grêmios mais fortes. Qual é o nome do seu grêmio? Eve perguntou olhando para Jack, seu rosto um pouco vermelho. Esperando que ela pudesse visitá-lo de vez em quando, se fosse um dos da cidade. Chama-se Asas Carmesim. Jack disse um nome que logo se espalhará por todos os cantos do mundo. Mi-Dragon System, capítulo 209, uma raça diferente. De volta à cidade de Avalon, a reunião dos anciãos terminou mais cedo devido ao súbito aparecimento de Rai. Quando os outros anciãos ouviram, eles imediatamente se curvaram a Rai. Era algo com o qual ele não conseguia se acostumar, mas graças a Jack tornou-se uma coisa normal para os membros do Asas Carmesim fazerem isso agora. Rai nunca quis estar no comando de tudo, ele só queria ser livre, então preferia que os anciãos realmente estivessem no comando de Avalon, enquanto ele apenas se sentava no topo. Slivia e Rai estavam atualmente sozinhos no quarto de Slivia, que era bem decorado. Agora que ela era uma anciã oficial, ela tinha seu quarto decorado do jeito que ela gostava. Rai achou o quarto surpreendentemente feminino. Havia muitas flores espalhadas por toda parte e tudo tinha um tom rosado. Não era o que Rai suspeitava depois de conhecer Slivia ao longo dos anos. Ela sempre teve as partes de equipamentos e armaduras em seu corpo com cores de sua família. Slivia viu Rai olhando ao redor da sala e se sentiu um pouco envergonhada. Ela queria chamar a atenção de Rai de volta para ela o mais rápido possível. Por que você não me disse que voltaria para Avalon? Slivia perguntou. Não, espere. Desde quando você pode se teletransportar? Foi uma nova habilidade que aprendi no caminho. Rai respondeu. Infelizmente, meu tempo está curto no momento. Adoraria deixar você a par de tudo o que aconteceu, mas tenho assuntos urgentes. Você conseguiu obter mais informações sobre o pedido especial que fiz? Slivia foi tomar um gole de seu café, em seguida, colocou sobre a mesa antes de responder. Sim, notícias muito boas, na verdade. Aconteceu de encontrar um anão de todas as pessoas que deveria ser capaz de atender ao seu pedido. Um anão? Rai perguntou um pouco confuso. Sim. Slivia disse com um sorriso. Na verdade, acho que ele pode ser o único em todo o continente. Os anões eram uma raça diferente dos humanos. Eles eram pequenos em tamanho, mas conhecidos por sua força desumana e habilidades de ferreiro lendárias, mas no continente que Rai e os outros estavam atualmente, o continente chamado Bronzeland, não havia um único assentamento de anões. Os anões pertenciam a um continente completamente diferente, a várias milhas de distância dos perigos dos humanos e da praga das sombras. Corria o boato de que em seu continente os anões realmente trabalhavam com bestas para alimentar suas cidades e lutar contra os perigos. Antes de Rai partir, ele encarregou Slivia de uma tarefa especial. Quando Noir evoluiu, afirmou que ela agora era capaz de usar uma armadura de besta semelhante à que os humanos usavam. O único problema era que não havia um único ferreiro que soubesse como criar um adequado para uma besta. Quando a armadura foi criada usando um cristal de besta, havia algo especial sobre ela. A armadura foi feita derretendo o cristal da besta e infundindo com o próprio metal. Então, quando a armadura ou arma da besta fizesse contato com a pele humana, algo sobre ela ativaria suas propriedades especiais.
Ninguém sabia muito bem o porquê, mas por meio do processo de tentativa e erro, os humanos finalmente encontraram uma maneira. Eles também tinham aprendido rapidamente que certos cristais eram melhores na criação de diferentes tipos de armas e armaduras. Embora um ferreiro foi capaz de criar uma armadura com uma forma que se encaixaria em Noir, não parecia ativar da mesma maneira. A armadura não era nada especial como outra armadura de besta e era apenas um pedaço de metal em um grande lobo. A armadura era pesada e tão forte quanto uma armadura feita de qualquer outro metal. O próprio Rain nunca tinha visto um anão, mesmo em sua época como dragão. Ele passou quase todo o seu tempo em Bronzeland. Através de contos e histórias de outras pessoas que viajaram pelos continentes, ele não tinha ouvido falar deles da boca de outros dragões. Parecia que a raça dos dragões tinha se originado em Bronzeland e nunca tinha ido para outros continentes. Claro, o entediado Rai tinha batido suas asas e voado até as outras terras para ver como que era, mas então depois ele estava muito consumido pela raiva e tinha definido seu objetivo nos próprios humanos. Como você conseguiu encontrar esse anão? Perguntou Rai. Bem, na verdade ele veio até nós. Livia disse. Enviamos um pedido dizendo que estávamos procurando alguém que tivesse algum conhecimento sobre o assunto. Foi quando um dia o homenzinho veio até nós. Embora Rai estivesse lutando para encontrar uma besta de nível avançado para caçar e obter cristais, isso não significava que ele não pudesse aumentar seu poder de outras maneiras. Seu primeiro passo seria melhorar Noir e depois, com o resto dos dias, sair para a caça. Onde está esse anão? Na verdade, ele está bem aqui nesta academia, disse Slivia. Sylvia e Rai começaram a andar pelos corredores da academia juntos e começaram a se dirigir para a cantina. A essa hora do dia, o homenzinho geralmente está aqui, disse Sylvia. Ele está aqui há alguns dias e em troca de lhe dar acomodação e comida grátis, ele concordou em fazer o equipamento da besta de graça, contanto que forneceremos todos os materiais, é claro. Quando os dois entraram na cantina, eles podiam ver um bando de cavaleiros em uma longa mesa bebendo e entoando uma música alegremente, e em cima da mesa estava um homenzinho musculoso com uma barba grisalha e monóculo no olho direito, ocupado enchendo a cara de comida. Assim que as portas da cantina se abriram e os cavaleiros viram quem entrou, pararam de cantar, puseram as bebidas na mesa e fizeram uma reverência a Rai. Todos, exceto o anão, é claro. Damos as boas-vindas ao chefe do Asas Carmesim. Os cavaleiros disseram. Você está dizendo que este menino aqui é o líder de toda a cidade? O anão disse enquanto dava outra mordida na coxa de frango que segurava na mão. Este garoto mal conseguiria segurar uma espada, quanto mais dirigir uma cidade inteira. Os cavaleiros Slivia estavam um pouco nervosos. Nenhum deles sabia como Rai reagiria. Rai era um pouco bipolar às vezes. Os cavaleiros engoliram em seco, antecipando o que Rai faria a seguir. Mi-Dragon System, capítulo 210, o pedido do anãozinho. Enquanto todos permaneciam em silêncio na sala, tudo que se ouvia era o som do anão comendo sua comida. De repente, Rai começou a rir. Sim, você está certo, disse Rai. Como poderia esperar fazer negócios com um garoto? Então o cabelo de Rai começou a ir de ruivo para preto. Sua altura e proporções corporais começaram a coincidir com as de um adulto até que ele finalmente se transformou no homem conhecido como Ness. É mais do seu agrado? Perguntou Rai. De repente, o anão parou de comer e olhou para Rai com admiração. Um mago e não qualquer mago, o realmente poderoso, disse o anão. Sinto muito pela minha grosseria antes. Venha, se sente e desfrute de um pouco de comida comigo. Rai fez o que lhe foi pedido e sentou-se à mesa com o anão. Ele cancelou sua metamorfose e voltou a ser o garoto ruivo de 17 anos. Rai. Rapaz, não consigo me acostumar com isso. Nunca vi nada assim na minha vida, disse o anão. Os dois continuaram a comer e a conversar, conhecendo-se um pouco mais. Para a surpresa de Slivia, parecia que os dois se davam bem.
Foi a primeira vez para Slivia, já que cada nova interação com Rai geralmente dava errado e Rai não se abria para pessoas assim quando as conhecia. Mas, sem o conhecimento de Sylvia, tudo isso acontecia porque Rai estava conversando com um anão. Não era um humano, ele não guardava má vontade ou rancor contra os anões e agora este, em particular, estava até concordando em ajudá-lo. Depois de conversar um pouco, Rai descobriu que o nome do anão era Randin. Há muito tempo, ele estava caçando uma besta no mar quando o navio deles naufragou e ele acabou indo à deriva até Bronzelante. Ele não tinha certeza se os outros haviam sobrevivido, mas até agora ele não tinha conhecido outro anão em Bronzelante. Quando ele ouviu sobre o pedido, ele ficou animado pensando que talvez um guerreiro anão tivesse vagado para esta terra também. Já que os humanos nem sabiam que havia uma maneira de colocar equipamentos de besta em criaturas mágicas. Embora Randin tenha ficado triste quando conheceu Rai, seu humor melhorou rapidamente quando percebeu que os dois tinham mais coisas em comum do que ele pensava. Randin tinha 223 anos, mas seu corpo não mostrava nada disso. Contanto que um anão se mantivesse em boa saúde, eles poderiam viver até 500 anos de idade, então Randin era jovem para um anão. Por alguma razão, porém, quando Randin conversou com Rai, não parecia que ele estava falando com alguém de apenas 17 anos de idade, mas alguém muito mais sábio e mais velho. Embora houvesse ocasiões em que Rai diria algo que o fazia parecer da sua idade. Um pensamento aleatório surgiu na cabeça de Randin, parecia que ele estava falando com duas pessoas totalmente diferentes às vezes. Acho que devemos começar a trabalhar então, disse Randin. Leve-me até a bela criatura mágica e verei o que posso fazer. Slivia, Rai e Randin então saíram para o centro de treinamento no lado de fora. No momento havia muitos alunos fazendo sua rotina diária de treinamento. Assim que Rai apareceu no terreno, eles pararam o que estavam fazendo para cumprimentar Rai, curvando-se diante dele e chamando-o de chefe. É um pouco estranho que você obrigue seus homens a fazerem isso, disse Randin. Rai começou a balançar a cabeça envergonhado. Infelizmente, tudo isso foi armado por um dos meus homens sem meu conhecimento, respondeu Rai. Randin então começou a olhar ao redor do campo de treinamento, mas se sentiu um pouco desconcertado ao não ver nenhuma criatura. Não vejo besta aqui, porque você me trouxe aqui. Precisávamos estar do lado de fora para isso, disse Rai enquanto ativava sua habilidade de convocação colocando a mão no chão. De repente, um grande círculo brilhante apareceu no chão e lentamente uma besta começou a emergir como se viesse de outra dimensão. Um grande lobo com pelo preto surgiu do nada, do tamanho de uma pequena casa. Randin estava tão estupefato que quando seu monóculo frouxo caiu de seu rosto, ele não fez nada para colocá-lo de volta no lugar. Ela é linda. Randin disse. Mas como é outro tipo de magia? Eu acho que você pode chamar de algo assim. Randin então começou a examinar Noir. Ele lentamente deu uma olhada em suas pernas e então colocou a mão em cima de seu pelo. Importa-se de sentar-se para mim, garota? Perguntou Randin, e ao dizer isso Noir se deitou para que Randin pudesse vê-la melhor. Rai ficou impressionado, Noir parecia estar completamente relaxada perto do anão. Algo que ele não esperava. Depois que Randin terminou de examinar a besta, ele voltou para Slivia e Rai. O que você acha? Você será capaz de criar algo para ela? Perguntou Rai. Não deve ser problema, mas temo que sua besta seja mais poderosa do que eu pensava. Randin disse. Embora eu conheça um método para criar a armadura de besta, para ela, precisaremos de pelo menos um cristal de nível avançado para essa tarefa. Slivia e Rai se entreolharam. Um dos outros pedidos de Rai era informar se eles haviam conseguido encontrar uma besta de nível avançado, mas até agora, eles não tiveram sorte. Qual é o problema? Randin perguntou ao ver a expressão em seus rostos. Nossos membros não conseguiram encontrar nenhuma besta de nível avançado na área, é como se todos tivessem ido embora por algum motivo, respondeu Slivia.
Bem, você está com sorte. No meu caminho para cá eu contratei alguns aventureiros para me escoltar. Nós viajamos pelo deserto não muito longe daqui e fomos atacados por um escorpião sicário. Eles não eram fortes o suficiente para derrotar essa besta, mas nós fomos capazes de escapar em segurança. Essa é uma ótima notícia. Você se importa de nos dizer onde fica? Ficaremos felizes em pagar a você pela informação, disse Slivia. Não há necessidade de me pagar, mocinha, mas tenho um pedido. Randin então se aproximou e olhou para Rai. Eu quero que você me leve com você.